eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar novamente de capítulo 108 do mangá de Shingeki no Kyojin, que estávamos esperando tanto, finalmente saiu e tem muito detalhe, muita coisa pra gente elaborar aqui e analisar, vai ser bem denso, bem comprido o vídeo com certeza, e tem muito spoiler pra quem vê só o anime, então cuidado, mas já deixa aquele seu like que me ajuda muito aqui no canal e se inscreve se você não for inscrito pra acompanhar mais vídeos como esse e comenta aqui o que você tá achando, suas teorias e tudo, porque temos muito o que conversar, então vamos começar logo. O capítulo já abre referenciando acontecimentos do capítulo anterior. A gente fala do plano então que fez o comandante Pixis capturar a galera da facção anti-Marley, a Helena, e claramente foi porque eles desconfiam ainda do Zeke. Eles estão ali trazendo o Zeke pra ilha, ouvindo seus planos ao longo de todo o tempo, foram ajudados por marlenianos durante esse tempo todo, tem bons vinhos, bons serviços, mas eles não podem ficar livres porque não sabemos o que o chefe deles, não sabemos o que o Zeke de fato quer. É inteligente sim, de certa forma, eles desconfiarem, porque o Zeke, anos antes, traçalhou com uma galera em Parades, né? Não dá pra confiar cegamente simplesmente porque o Eren disse que o plano dele faz sentido. Mas também é arriscado você ir abertamente contra o grupo dele, porque você não sabe também do que ele pode ser capaz. Quem tá conversando nessa cena são policiais militares, você vê pela patente deles que tá no uniforme logo na cadeira, e tem o Nail, que é uma pessoa que a gente já viu também em Shingeki, viu bastante no arco político, era um ex-amigo do Erwin, e parece bem equilibrado desde aquela época e também nesta conversa. Já um outro, o Lek, que tá muito bêbado, bem observado pelo Nail, ele já tá um pouquinho mais alterado e ele critica bastante o que? Gravidez da rainha, gravidez da Historia. E aí a gente começa a entender melhor como isso se resolveu, quem era o pai, por que isso aconteceu, e parece que o pai, pelo menos assim foi dito pra eles, ali policiais militares, o pai era um cara que na infância morava perto da fazenda da Historia e jogava pedras nela porque queria chamar a atenção dela. Eu acho que jogava pedras porque era mal mesmo, não sei como a Historia se aproximaria dele depois disso tudo, mas teoricamente parece que ele depois foi trabalhar no orfanato que Historia ajudava, porque se sentia muito culpado pelo que ele fez na infância e eles teriam se aproximado. O que não parece ser exatamente como rolou a coisa toda, porque o Sayama nos dá de presente alguns painéis de flashback da coisa toda acontecendo e Historia, mais velha, muito infeliz, muito cara fechada, vai atrás dele para chamá-lo para ser pai do seu filho ou para fingir que é o pai do seu filho, não sabemos. Seja o que for, a aproximação deles sem casamento, pelo que é afirmado no mangá, não parece ter sido um romance naturalmente acontecido que rolou por paixão. E como o Lek observa também nesta conversa, poderia ser influenciado por alguém. Tudo isso poderia ter acontecido justamente no timing perfeito para evitar que a Historia então pegasse o titã bestial do Zeke. Eles têm que aturar o Zeke por mais tempo porque eles não têm o corpo de alguém com o sangue real, que seria da Historia, para pegar logo o titã bestial e fazer o uso da coordenada com o Eren sem precisar utilizar aquele cara que eles não confiam. Não rolou, ela tá grávida, e se ela virar um titã com um bebê na barriga, o bebê morreria, e o Nail diz que mesmo assim a própria gravidez dela naturalmente já era perigosa. Não acho que essa fala é tão normal assim. Gravidez em geral você não espera que seja perigosa, a não ser que a gestação tenha algum inconveniente, a mãe tem algum fator que faça com que a gravidez se torne perigosa, o que me leva a crer que fica difícil que seja uma gravidez de fato fingida, porque a rainha, ela não teria sido examinada nenhuma vez ao longo desse tempo, a gestação de alguém tão importante, acho difícil que minimamente não tenha um bebê ali. Se é deste cara mesmo, não sei, mas vamos falar da figura, a tal figura que teria incentivado ela, que estaria talvez protegendo o Zeke. Como esta figura a convenceu? Convenceu dizendo, vamos proteger o Zeke porque ele é maneiro? Acho que não. Teria convencido dizendo, olha, enquanto você não tiver o bebê, você vai ficar aí tranquila, livre do prazo de 13 anos pra você morrer. Ela teria sido egoísta? Simples assim? A garota que sem nem um pouquinho de hesitação falou pra Kiyomi que ela aceitava a missão de passar o titã bestial então ao longo da sua geração? E quem seria essa figura que aparece no flashback que o Sayama mostra no painel, de certa forma observando então o que ela tá fazendo? Parece que sim, alguém acompanhou o ato dela ir falar com o cara da sua infância. Quem seria este incentivador? Seria mesmo Helena? Ou seria uma pessoa menos óbvia? Detalhe que já vimos uma capa muito semelhante a esta no mangá, vimos aí 4 anos antes sendo utilizada por
Eren Yeager. Eren, que nós vamos discutir nesse capítulo suas ambições, seus desejos e objetivos que estão um pouquinho turvos até para os seus antigos amigos. Será que ele teria feito história, então engravidar para adiar o tempo de passagem do Titã Bestial para ela? Para proteger o Zeke ou para proteger Historia? Outro detalhe é que durante esta reunião dos policiais militares, eles estão bebendo bastante vinho e o vinho é servido por marlenianos. E o marleniano vai então buscar outro vinho e quem traz o vinho é Nicolo e pergunta para o outro marleniano: este é o vinho que você recomendou? E fica um clima meio esquisito. Será que este vinho está envenenado? Ou será que o vinho estava batizado? Batizado de um fluido meio zequial. Lembrando que o fluido do Titã, do Zeke, faz com que ele possa controlar o timing da transformação das pessoas que ingeriram ou receberam esse fluido. Será que o plano do Zeke seria justamente transformar algumas pessoas importantes de Parádias como titãs ao seu uso, ao seu favor, quando ele precisasse? Enquanto isso, temos Armin, Mikasa, Jean e Connie muito abalados, muito mal, conversando também sobre os últimos acontecimentos, falando sobre o plano então do Pixie de capturar ali Helena e a galera dela, dizendo que foi algo elaborado enquanto eles estavam em Marley, portanto a tropa de exploração não participou deste plano. Jean se preocupa porque é muito racional e vê que ir contra eles, ir contra as pessoas que estão ao lado do Zeke pode ser então perigoso. E falando em Zeke, em desconfiança e em planos, parece que Zeke e Eren já conversaram em particular sobre qual é o master plano e isso ficou em segredo. Acho estranhíssimo que ninguém esteja cobrando que ele conte qual é o plano real, por que eles têm que ficar ali os dois fechados apenas entre eles, e a desconfiança sobre o Eren está crescendo. Connie inclusive afirma categoricamente que este não é o Eren, que ele inclusive desconfia que o Eren estivesse cooperando com o inimigo, que Zeke tivesse planos contra Parádias e que o Eren estivesse cooperando com ele, e se este fosse o caso, eles deveriam acabar com o Eren. Mikasa fica um pouco assim nervosa, diz que não, ela não deixaria isso acontecer, mas se o Eren estiver cooperando com o inimigo, você vai se virar contra a gente? E ela fala que não. Então você vê que ela tá dividida, que ela tá abalada. Mas aí ela lembra de um ano atrás. Todos eles trabalhando nos trilhos do trem, porque isso faria bem para o corpo deles, para o treinamento, como diz Levi, que tá bem mais baixinho em comparação com os outros já nessa época. E no meio daquele sol quente, esperando então a resposta da nação, da Kiyomi, se eles teriam ajudado eles com o Tratado de Paz, porque se ela conseguisse a paz no mundo em relação a eles, Eldianos ali dentro de Parádias, eles não precisariam ameaçar o mundo com os Titãs da Muralha. Historia seria poupada de ficar com essa sina de passar o seu Titã Bestial ao longo de gerações da sua família, aquela grande maldição da família Fritz que a gente quer terminar. Mas a Hanji chega e fala que a negociação de Rizuru falhou, que ao negociar com o mundo a paz não deu certo e existiu um empecilho porque a nação dos Azumabitos, da Kiyomi, não estava disposta a abrir mão de qualquer pedacinho dos recursos naturais de Parádias que no acordo ficariam com eles. Então eles não conseguiam botar na negociação com o mundo isso, e apenas pedindo paz não estava dando certo, portanto, agora a única opção que restava era ameaçar o mundo com os Titãs da Muralha. Detalhe que nesta época, um ano antes, Eren já está preocupado perguntando se não há outra alternativa para não sacrificarem Historia. Por isso que eu acho que se ele for este cara da capa lá preta, ele não tá fazendo em prol do Zeke, ele tá fazendo em prol dela. O Armin fica arrasado porque ele esperava que existisse uma solução pacífica. Como é que o mundo pode julgar eles por antepassados de mais de 100 anos antes? Porque eles não sabem quem nós somos, que tipo de pessoa somos nós aqui na ilha. E aí Hanji pensa, então eles precisam nos conhecer. Se infiltrar então em Marley é um plano que Hanji começa a colocar em pensamentos, pelo menos. Connie, Jean, Sasha já começam a conversar, Armin também, como seria uma tal infiltração em Marley, o que eles conheceriam, o que eles levariam, os vinhos que o Nicolo disse para Jean que são muito bons em Marley. O Armin fica esperançoso, se eles pudessem fazer o mundo pensar diferente, talvez algo poderia mudar. E aí o Eren lamenta que eles tenham tão pouco tempo. Zeke teria apenas 2 anos, ele teria apenas 5 na época, e logo ele precisaria escolher o seu sucessor, quem teria o seu titã de ataque logo após a morte dele. E quem teria? Mikasa se coloca logo à frente, ela teria o titã, mas o Jean lembra de coisas que nos fazem aqui pensar em fatos muito interessantes. Primeiro,
Primeiro, ela é uma Ackerman e, segundo Jean, não há confirmações de que sangue de qual povo os Ackermans estariam ligados. Então Isayama deixou em aberto desta vez que Ackermans talvez possam se transformar em titãs, mas não sabemos, não temos certeza. Só que Mikasa tem sangue de asiáticos também e, portanto, isso provavelmente anularia a possibilidade dela ser um titã, ou minimamente a transformação nela é muito insegura. Então Jean acha que ele é a melhor pessoa, muito inteligente, muito mais capaz do que Eren já foi em qualquer momento da sua vida. Mas Connie diz, não, uma pessoa muito inteligente como você tem que ficar vivo por mais de 13 anos e um cargo muito importante. Tem que ser eu? E aí Sasha fala, não, idiota igual você não pode, serei eu. O que Connie diz, você é mais idiota do que eu, então não dá. E é aí que o Eren fala, não pretendo passar pra nenhum de vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes do que qualquer um no mundo pra mim. E eu quero que vocês tenham vidas longas. E é isso que fica na cabeça da Mikasa quando todo mundo começa a questionar o Eren, porque ele disse um ano antes que eles eram as pessoas mais importantes do mundo pra ele. Eles eram seus amigos. Eu não acho que isso tenha mudado. Ou vocês acham? Vocês acham que o Eren tá sendo afetado por muitas memórias? Você acha que o Zeke mudou algo na cabeça dele? Porque a Mikasa justamente acredita que o Eren é agressivo nas coisas que ele faz hoje, muito diferente, porque ele quer salvar todo mundo. Mas o Jean diz que não. Que antes, por exemplo, ele fazia de tudo pra poupar que a Mikasa entrasse na linha de frente. Hoje, ele pediu especialmente que o Armin fosse até Marley e atacasse o porto deles, que a Mikasa fosse em seu auxílio, assim como Connie, Jean e Sasha. Ele colocou todos em perigo e a Sasha morreu. E segundo Connie, o Eren teria rido quando soube da morte da Sasha. Eu não interpretei aquele painel como um riso. Se foi um riso de desespero, um riso de loucura, minimamente. Não acho que foi um riso de diversão. É claro que a reação dele foi estranha para o Connie. De qualquer maneira, o Eren estava diferente. Ele tá diferente e o Connie não está lidando bem com isso, como todos os outros. Prova disso é que o próprio Armin diz, ok, mas vamos pensar o seguinte, Eren tem que entrar em contato com o Zeke Titã para acionar a coordenada, mas só vai acontecer o que o Eren que está com a coordenada quer, como foi anos atrás com o Titã da Dina Fritz. Eren quis que o Titã da Dina fosse atacado e os titãs todos foram em cima dela, independente do que ela poderia querer. É claro que ela era um titã irracional, não sei se ela ia querer muita coisa, mas nessa tese, então, se Eren se junta com o Zeke, só se o Eren quiser colocar um plano X do Zeke em ação, um plano, por exemplo, contra Parades, que esse plano daria certo. Se o Eren não quiser, então não ia rolar. Por isso, o Armin vai arranjar uma reunião entre ele, Eren e Mikasa, e então ele tentará ver as ambições e objetivos do Eren. Se nesse teste do Armin, que é bem inteligente, o Eren não passar, então eles pegariam o fluido de Titã e fariam com que outra pessoa pegasse os titãs então do Eren, especialmente o Titã Fundador, que a gente só vê um breve painel dele neste capítulo. Ele sério novamente na prisão, que está porque quer, já deixou claro que com os poderes do martelo de guerra ele consegue sair quando tiver vontade, e ele parece sempre muito decidido. A minha impressão é que ele tá indo pro tudo ou nada, não acho que ele se viraria contra os amigos, talvez ele faria um papel de agente duplo, se colocando ao lado do Zeke, colocando 100% de fidelidade no Zeke enquanto ele mesmo testa o próprio irmão. Ele não está envolvendo os outros nos seus planos para que eles não o questionem, não sei o que tá acontecendo, acho difícil que o Eren esteja ficando muito louco, embora seria um grande plot twist se irmãos Yeager fossem grandes vilões no final. Não acho que vai ser o caso. Zeke continua então sendo vigiado por Levi e uma galera da tropa ali na floresta. Tem pessoas que estão associando esta cena então com aquela velha visão do Eren no anime de pessoas mortas na floresta, que então algum massacre estivesse aí por vir, e eu estou esperando que isso não aconteça. Eu tinha uma teoria diferente sobre esta cena e eu posso fazer ela em outro vídeo, talvez, a gente pode conversar sobre isso depois. Eu não tô preparada pro Levi morrer já, neste momento, muito menos pelas mãos do Zeke, pela mão do Bestial, e deixa aqui embaixo o que vocês acham disso. O Zeke tá calmíssimo, claro que ele tem algum plano, alguma coisa em mente. Eu tô ficando aqui pirada porque o Isayama tá deixando a gente num suspense grande demais. Gabi e Falco escaparam então, e quando eles estão no rio, quem que encontra eles? Justamente a menina que a Sasha salvou alguns anos antes. E antes que a Gabi tenha aquele impulso louco de arremessar uma pedra na menina e matar ela, porque Gabi tá loucona, mata qualquer um, mata criança, mata adulto, mata geral naquela ilha, tudo demônio, o Falco a impede e a garota calmamente chama eles, que teriam fugido de casa, para ir comer na sua casa. E qual que é a sua casa? Essa menina não mora com os pais da Sasha? A Gabi então iria comer na casa da mulher que ela matou? Será que a Gabi vai ser agora convencida de que as pessoas são boas ao entrar numa casa de pessoas normais, ou a
Gabi é tão louca que ela fica desesperada quando o Falco tira dela a sua marca de que ela é uma Eldiana do bem pra Marley e ela vai ser convertida numa simples conversa numa mesa de comida? Não sei, acho que a Gabi tem muito pra ser modificado ainda, não é tão convertida facilmente como o Falco, por exemplo. O que vocês acham? Em Marley vemos os destroços, corpos sendo recuperados, e nessa recuperação de corpos o que eles notaram? Não tem corpo de Zeke. Zeke nos traiu, Zeke fugiu sob os nossos olhos. Ele tem um plano articulado ao longo de 4 anos ajudando Parades. E agora, o festival juntou muitos fotógrafos que viram toda a tragédia, que viram Willy implorando para que as nações se virassem contra Parades. Então essa é a hora. Temos 6 meses para nos organizarmos e irmos contra Parades. Colt fica preocupado de dar tempo de articularem também uma missão de resgate de Gabi e Falco, e Reiner fala, não vai rolar 6 meses. O Zeke sabe disso tudo, sabe o tempo que a gente precisa para organizar outras nações, e por isso ele tem um plano com certeza para ser executado antes desses 6 meses. O que a gente tem que fazer para surpreender ele é ser mais rápido ainda. Temos que atacar Parades num ataque surpresa imediatamente. Reiner parece que sob pressão, sob o fato de que Gabi e Falco estão capturados especialmente, agora ele vai entrar nos trilhos. Ele escolheu o seu lado, ele tem agora um ímpeto para agir. Para quem achava que ele ia se aliar ali a Parades, não acho que é o caso. Ele tá focado em ir atrás daqueles que ele considera família, que ele considera amigos, por mais que ele talvez tenha que lutar novamente com aqueles que ele também um dia considerou amigos. Complicado mesmo assim, eles têm força sem o apoio do resto do mundo para atacar Parades e conseguir alguma coisa, ao mesmo tempo Parades também tá um pouquinho sozinha. Tem outros titãs, mas o Eren tá numa missão um pouco sozinho que a gente não entende, o Zeke também não sabemos exatamente o que ele quer, e Annie continua no cristal. Então pra mim é uma batalha que, se acontecer, é um pouco ali desconhecido qual vai ser o seu final, e de qualquer maneira continuamos com muitas teorias sobre Historia, sobre Zeke, sobre Eren, sobre o futuro de Parades, sobre o futuro do resto do mundo, e eu preciso fazer mais vídeos comentando. Por favor, deixem temas para que eu faça vídeos separados sobre o que tá rolando aqui, mas deixem comentários, deixem suas teorias. A cabeça de vocês tá saindo fumaça igual a minha, porque eu reli esse capítulo várias vezes assim que a tradução saiu, e mesmo assim a cada momento surgem mais teorias. Meu Deus, esse vídeo vai ficar longo mais uma vez, então like pra valer a pena o vídeo ter saído com tanto tempo, se inscreve no canal se você tá aqui até agora e ainda não é inscrito, e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Tchau, tchau!